Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Abençoada quarta-feira, quinta-feira para você. Que maravilha! O dia da Eucaristia, né? A gente lembra sempre, toda quinta-feira nos remete àquela quinta-feira santa, na qual Jesus instituiu a Eucaristia. Uma maravilha. Louvamos a Deus por isso e por isso em todas as nossas igrejas, nossas paróquias. Dia de quinta-feira é um dia muito especial de adoração eucarística. Então é o dia de você procurar a sua paróquia, procurar a sua igreja. Na nossa paróquia, a adoração é às 18h30, seguida da missa, às 19h30. Então, nas mais variadas igrejas, na igreja matriz das mais variadas paróquias, quinta-feira é dia de adoração eucarística, remetendo-nos àquela primeira quinta-feira, quando Jesus instituiu a Eucaristia, quinta-feira que antecedeu a sexta-feira da Paixão. Vamos então nesse dia tão especial, nesse nosso momento de encontro, nesse nosso momento de oração, nessa nossa ciranda de amor, de fraternidade, com essa conexão profunda, vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós. Que o Espírito Santo nos ajude a ler e a proclamar, a escutar. Que o Espírito Santo nos ajude a refletir. Que o Espírito Santo nos ajude a meditar. Que o Espírito Santo nos ajude a rezar e contemplar. Que o Espírito Santo nos impulsione a viver a palavra escutada, meditada, refletida, contemplada e rezada. Por isso, humildemente, conscientes da nossa incompletude, nós suplicamos: vinde, Espírito Santo, vinde sobre nós. Dai-nos a graça da tua presença, da tua misericórdia, da tua bondade. Vinde, Espírito Santo, fazer com que nós sejamos cada vez mais acolhedores à palavra, que nós sejamos terra boa, bem preparada para receber a semente da palavra e em nós a semente da palavra germine, cresça, floresça e frutifique. Vinde, Espírito Santo, arma sobre nós uma tenda de amor, de bondade, de misericórdia, tenda de inclusão, tenda de abertura a todos, tenda de amor e de fraternidade, aquecida, iluminada pela palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, nós precisamos, necessitamos de Ti. Iniciemos este nosso momento, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 5º, os versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um pecador.
é que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, tão linda essa narrativa, tão linda, tão especial. Especial porque nós ouvimos Jesus mandando que Pedro lançasse as redes em águas mais profundas. E atento, obediente a esse pedido de Jesus, Pedro lançou e pescou tanto peixe que em 3 barcos a quantidade não coube. Meu irmão, minha irmã, o apelo de Jesus, o mandato de Jesus a Pedro é também para nós. Incansavelmente precisamos lançar as redes do nosso coração em águas mais profundas. Não podemos nunca nos satisfazer com o nível de profundidade espiritual, humana, onde nós já estejamos. Não é possível. Nunca satisfeitos. A nossa sede de Deus, como diz a música, o nosso desejo de mergulhar nas profundezas deve ser cada vez maior. Uma insatisfação espiritual, uma necessidade cada vez maior de mais profundidade. Por isso, nunca devemos estacionar satisfeitos no patamar no qual já nos encontramos. Mais momentos de oração, mais vida de fé, mais estudo das coisas sobre Deus, mais experiência comunitária. Por isso, quando a gente fala da adoração eucarística, a importância de participar da adoração eucarística, mais experiência comunitária, mais tempo de silêncio diante de Jesus para ouvir a voz, para ouvir a mensagem que Ele nos quer direcionar, mais serviço aos irmãos, mais oportunidades de amar, mais leitura da palavra, cada dia mais, águas mais profundas. E só assim alcançaremos de fato aquela pescaria, aquele volume, aquela qualidade de vida espiritual, a partir desta insatisfação, desse desejo de mais. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, inevitavelmente, como Pedro escutou, nós também escutaremos de Jesus. Lançar, sair também, evangelizando, sendo pescadores de homens. É isso. Discípulos, porque mergulhamos em águas mais profundas. Missionários, porque pescadores de homens para o reino. Vamos pedir a Deus essa graça, a graça da santa insatisfação nas coisas dele e a graça de, a partir daí, uma vida cada vez mais missionária. Que assim seja, que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.